Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito, nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas do Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Muitos têm escolhido a seu bel prazer as suas próprias formas de adoração. Os ídolos são normalmente agradáveis, mas nos fazem cegos. Os ídolos nos levam a vermos tudo a partir dos olhos do mundo e não dos olhos da fé. O mesmo Deus que condenava a idolatria no passado, tanto mais a odeia hoje. O mesmo Deus que estabeleceu limites ao antigo Israel e o elegeu como um povo santo, é o mesmo que declara ao Israel moderno, isso é, a Igreja: vós sois a luz do mundo. Já divididos no plano político, a primeira leitura de hoje nos revela que as tribos israelitas se separam também no plano religioso, com a construção dos 2 novos templos no Reino do Norte, o Reino de Israel. Um em Betel e o outro em Dan, isto é, nos centros religiosos antigos que haviam conservado a confiança da maioria do povo. Trata-se do cisma político e religioso ao mesmo tempo. Para servir de pá à Arca da Aliança que está no Templo de Jerusalém, Jeroboão constrói o mesmo bezerro de ouro erguido aos pés do Sinai. E o rei Jeroboão designa para ocupar-se destes 2 templos sacerdotes escolhidos entre o povo e não entre os levitas. Aqui Jeroboão constrói nos antigos santuários de Betel e Dan 2 bezerros de ouro que num princípio parece que queriam representar o Deus de Israel. Não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito, disse Jeroboão. Mas isso logo facilmente levaria o povo a cair na idolatria. Ele estabelece festas e sacrifícios. Jeroboão se aproveita da religião para os fins políticos. Os livros históricos do Antigo Testamento querem defender a crença de que Deus não quer em torno dele um povo com um amor dividido. Mais tarde, o próprio Jesus dirá: ninguém pode servir a 2 senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A idolatria de Jeroboão e seus meios de envolver o povo em uma falsa adoração foi só o início de tempos muito difíceis para aqueles que desejavam permanecer fiéis em meio à infidelidade. Hoje, os bezerros de ouro ganharam novas formas e têm sido erguidos sob o disfarce de conquistar pessoas. Uma igreja cheia é mais valorizada do que uma igreja viva e fiel. E dentro dessa perspectiva cada vez mais agravante, estamos chegando no limiar do tempo de angústia, qual nunca houve. O mesmo Deus que condenava a idolatria no passado, tanto mais a odeia hoje. O mesmo Deus que estabeleceu limites ao antigo Israel e o elegeu como um povo santo, é o mesmo que declara ao Israel moderno, isso é, a igreja: vós sois luz do mundo. Muitos têm escolhido ao seu bel prazer as suas próprias formas de adoração. Assemelhando-se ao mundo, buscam maneiras de imitá-lo quando afirmam que não o imitam, vestindo o profano com vestes de santidade. Enquanto isso, outra classe cuidadosamente
constrói uma cerca em torno de si e repele todo aquele que julga não ser santo o suficiente para se misturar. E nesta guerra acaba acontecendo o mesmo que aconteceu em Israel: divisão. Amados irmãos e irmãs, tomemos por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Homens e mulheres que, mesmo em meio à apostasia predominante, foram perseverantes em obedecer às ordens de Deus. Portanto, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Através da primeira leitura, somos avisados de que o pecado nos leva à destruição. Esse modo de proceder faz cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Esta é a última frase da primeira leitura de hoje. Os ídolos são normalmente agradáveis, mas nos fazem cegos e nos fazem perdermos o senso crítico. Os ídolos nos levam a vermos tudo a partir dos olhos do mundo e não dos olhos da fé. Nós nos deixamos seduzir por muitos deuses e altares que nos oferecem o mundo de hoje, mas que nos deixarão na nossa solidão mortal mais tarde. Por isso, não caiamos em pecado de idolatria. Não nos afastemos do nosso Deus, não lhe sejamos desobedientes, mas fiéis, para que estejamos eternamente ao seu lado, desfrutando das eternas alegrias do céu. Se os discípulos não tivessem apresentado ao Senhor os seus 7 pães e os poucos peixes, se eles ao invés tivessem os escondido pensando no medo de lhes faltar, eles teriam deixado de experimentar uma grande graça, assim como fez Adão. Adão, porque se escondeu de Deus, multiplicou o pecado a todos os homens. Os discípulos, colocando todo o pouco que tinham nas mãos do Senhor, multiplicaram a graça que, proveniente da infinita misericórdia de Deus, sacia a alma de todo pecador. No Evangelho de hoje, o Senhor Jesus teve compaixão da multidão e chamou os seus discípulos. Ele poderia fazer tudo sozinho. No entanto, preferiu chamar seus discípulos e comunicar-lhe sua preocupação com os outros. Então os discípulos pensaram bem e responderam começando com um como? Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Perceba que Jesus não pediu para que eles respondessem como, mas foi para lá que suas mentes foram imediatamente quando o Senhor lhes falou. O Senhor comunica conosco as coisas, mas em vez de dizermos sim, Senhor, que grande, que maravilha, dizemos como isso pode ser feito? Olhando provavelmente para nós mesmos e as nossas próprias habilidades, claro. O Senhor respondeu à pergunta com outra pergunta: quantos pães tendes? E eles disseram 7. O que era realmente 7 pães para uma multidão de pessoas, né? Bem, nas mãos do Senhor eles eram mais do que suficientes. Tudo que é colocado nas mãos do Senhor é multiplicado. Apenas o alimento que vem das mãos do Senhor é capaz de saciar o povo. O nosso próprio alimento, os 7 pães, irá nos manter e manter as pessoas a quem os entregarmos com fome. Agora, o alimento proveniente das mãos do Senhor Jesus, fruto do pouco que disponibilizamos a Ele, é suficiente para satisfazer todo mundo e até mesmo deixar sobras. É importante notar que tratamos aqui de uma multiplicação de pães e peixes que foram oferecidos pelos discípulos. Jesus, embora pudesse agir assim, não faz surgir o alimento do nada, mas conta com a força da partilha e colaboração humana para que o milagre aconteça. O Senhor, que é bondoso e compassivo, não abre mão da generosidade dos homens e mulheres de boa vontade que se dispõem a serem intermediadores de sua graça.
Enquanto é Jesus quem parte e faz aumentar o alimento, são os discípulos que o distribuem ao povo faminto. Há, portanto, na comunidade dos fiéis um sinal permanente. A solidariedade dos cristãos colabora na manifestação do dom de Deus na medida em que esteja constantemente disponível a aliviar o sofrimento do próximo. Se nossos recursos são poucos, o Senhor os multiplicará. Eu fico me perguntando o que teria feito Deus na vida da humanidade se, ao invés de se esconder, Adão tivesse apresentado a Deus sua miséria, seu arrependimento, e em lugar de acusar Eva, tivesse feito uma súplica por ela e por ele mesmo, dizendo: tende piedade e compaixão de vossos servos. Se os discípulos não tivessem apresentado ao Senhor os seus 7 pães e os poucos peixes, se eles ao invés tivessem os escondido pensando no medo de lhes faltar, eles teriam deixado de experimentar uma grande graça, assim como fez Adão. Adão multiplicou o pecado a todos os homens, se escondendo de Deus. Os discípulos, colocando todo o pouco que tinham nas mãos do Senhor, multiplicam a graça que, proveniente da infinita misericórdia de Deus, sacia a alma de todo pecador, não os permitindo desmaiar pelo caminho que leva à vida. E possamos apresentar a Jesus o nosso pouco, o nosso pouquinho que tivermos, para que Deus multiplique, para que Deus faça em nossas vidas e nas vidas dos outros uma grande e maravilhosa graça, um tremendo milagre. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.